Shalom, 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 meus amados. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Bronchim Rabaim. Sejam todos muito bem-vindos. Shalom, Antônio. Seja bem-vindo. Colocar um fundo aqui. Só para ficar legal aqui. Shalom, Zionist. Seja bem-vindo. Shalom, Raízes. Depois eu te passo aí como é que faz, tá? Shalom a todos os amados irmãos que está aqui conosco. Pessoal, a gente vai estar falando sobre a porção da Parashá, sobre as escrituras sagradas ali de Vayerá, que é a porção que nós nos encontramos agora, e a gente vai vislumbrar algumas ferramentas. Tenho aqui algumas obras à minha disposição, como a Torá do Rafael Rinchon Hitch, Rashi, a Torá da Sefer, a Lei de Moisés, certo? Na ponta da língua, e também algumas obras cabalistas e algumas obras de cunho autoral, original, de minha própria autoria, desde os textos em hebraico, que eu tenho aqui, e a tradução de uma maneira mais contextualizada, dentro de uma perspectiva crítica textual, à luz da gramática, de um cunho rabínico, judaico, original, tá? Dos movimentos dos primeiros discípulos, certo? Dos Natsratim. E nós não temos nada a ver com os Netzarim, que seguem uma linha unicista, tá certo? E hoje, aqui nesse estudo, a gente vai realmente entender o que significa Abraão viu o Eterno, certo? Porque em Deuteronômio está escrito que Deus não possui forma de homem, ninguém viu Deus não tem corpo, ninguém viu a Deus e ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, tá? Ah, mas Deus falou para Moisés, sobe, se esconde atrás da pedra que você vai ver as minhas costas. Não, não foi nem o Messias que ele viu, não foi nem o Eterno que ele viu. Foi uma faísca, uma fagulha, a Shekinah, um malar, que o Eterno permitiu ele ver assim passando. E não que ele viu o próprio Eterno, tá certo? Porque senão, aparentemente, apareceria nas Escrituras uma aparente contradição, e as Escrituras não se contradizem, tá certo? Essa palavra que a gente tem, Vayerá, ela vem da palavra Raá, que significa ver. Inclusive, temos uma paraxá sobre ela também, né? E veja, que seria e viu, na verdade, ou dependendo da versão que a gente esteja utilizando, certo?
E aqui a gente vai entender a aparição em Mamre e a hospitalidade de Abraham, que se encontra no capítulo 18. Claro, hoje é terça-feira, hoje seria a terceira aliá, mas eu vou fazer um breve resumo, tá certo? Vou ler apenas o primeiro versículo em hebraico e depois eu vou estar trazendo aqui a tradução da obra e depois uma tradução mais livre que eu fiz aqui de acordo com o hebraico, tá certo? Vamos pegar aqui nessa obra que as letrinhas estão um pouco maior aqui. Vaira Elai Adonai Be'elonei Mamre Vechu Yeshev Petach Haochel Kechom Chayom Vayasam Anai Vairichine Sheloshar Anashim Nitzavim Alai Vaira Vairet Likratam Petach Haochel Vaishtahu Arza. Aqui eu li o versículo 1 e 2. O versículo 1 é bem pequenininho. E o 2 também é bem pequeno. Então dá pra gente ler o 3 aqui também. Vayomer Adonai Imna Matzatichem Be'enecha Alna Ta'avor Me'al Avadecha. Ou seja, a gente tem aqui os 3 primeiros versículos. Eu estou treinando, né, para poder fazer essa leitura um pouco mais cantilada, porque eu acho bonita essa leitura mais cantilada. Apesar que eu não sou Zaham, tá? Eu não canto, não sei cantar em hebraico, só sei mesmo ler em hebraico. Algumas coisas dá para a gente conseguir, mas tem que ter treino, né? Tem que contratar um professor para poder ensinar você a ler ali de forma cantilada. Mas geralmente para estudo eu leio normal, tá bom? Aqui a gente vai pegar o versículo 4 também. E o karna miatimaim verá hatsur rag lechem vechi asanu tachat haetz. Versículo 5. Vee kechar pat lechem veasadu libechen achar ta'avoru ki alken avartem al avidechem vayomru ken ta'ase kasher Divarta. Versículo 6. Vayemacher Abraham. Haochela El Sarah. Vayomer Macharei Shelosh. Seim Kmach Solet. Kushivasi Ugot. Bom, esses primeiros versículos que nós temos aqui, a gente vai estar lendo a tradução, tá certo? E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Mamre, ou seja, o Senhor aqui é o Eterno, Yud-He Vav-He. E ele estava sentado à porta da tenda ao calor do dia, tá? E alçou os seus olhos e viu, e eis que 3 homens, presta bem atenção, e eis que 3 homens, estavam parados diante dele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se na terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que seja trazido um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos embaixo da árvore. E trarei um bocado de pão e sustentai a vosso coração. Então seguireis porque passastes por vosso servo. Continuando, e disseram: assim farás conforme falaste. E Abraham apressou-se à tenda, a Sara, e disse: apressa-te, toma 3 medidas de seá, da melhor farinha, amassa e faz bolachas. E Abraham correu ao gado e tomou um bezerro, tenro e bom, e deu ao moço, que apressou-se em prepará-lo. E trouxe manteiga e leite, e o bezerro que preparou, e pôs diante deles, e ficou em pé diante deles, embaixo da árvore, e comeram. E perguntaram-lhe: cadê Sara, tua mulher? E ele respondeu: ela está na tenda. E disse: voltarei a ti neste tempo, no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda atrás dele, e Abraham e Sara eram velhos e avançados em anos.
O ciclo das mulheres havia cessado a Sara. O ciclo das mulheres seria aquele ciclo menstrual que acontece todos os meses, certo? E Sara riu no seu íntimo, dizendo: depois de desgastada, essa é uma versão de tradução que a obra de Dom Abarbanel traz, tá? Desgastada significa já estando em uma idade avançada, já sendo uma mulher idosa, tá certo? E ela diz aqui, né? A minha pele amaciará. Na verdade, ela também é uma tradução diferente do que eu estou acostumado. Então, essa tradução que ela traz aqui, como também há outras possibilidades de traduções, seria: tornarei eu novamente ter prazer ou conceder o prazer ao meu amo, e o meu marido está velho. E o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu, dizendo: como poderei dar à luz se eu envelheci? E aí o Malar pergunta: existe alguma coisa oculta de Deus? Se ele próprio, que é o que portava o tetagrama, ele estivesse falando, sendo ele próprio, ele diria: por acaso existe alguma coisa impossível para mim? Não. Ele diz: para o Eterno, para o Criador. No prazo estabelecido, eu voltarei a ti neste tempo, no ano vindouro, e Sara terá um filho. Bom, aqui a gente já consegue perceber algumas questões muito interessantes, que é o que nós iremos trabalhar aqui nesse momento, tá? Para a gente entender, o Eterno ele não apareceu fisicamente, mas alguém que o representa é como se o próprio Eterno estivesse presente. Por exemplo, se você manda alguém fazer algo, e esse alguém está subordinado a você, mas para que a pessoa a quem ele está sendo enviado acredite que ele vem da sua parte, por ordenança sua, você entrega alguma coisa para que a pessoa saiba que somente você tem. E ao ver aquele objeto, ou aquela assinatura, ou alguma coisa que prove, então de fato é como se o próprio que ordenou estivesse presente. Isso é um eufemismo. Tá certo? E a palavra vaiará, que a gente vai estar trabalhando agora aqui, tá? Dentro desses versículos, dentro do pardês, que são leituras por níveis, tá? Para aliar número 1, fazendo um resumo aqui, no Peshat simples e literal. Narrativa histórica epifânica, Deus ou a presença divina. Aparece Abraão sobre a forma de visitantes. A cena sublinha a virtude aqui que o mundo ocidental erra feio ao enfiar coisas aqui dentro que não existe. Porém, a parada que está escrito aqui em hebraico é o seguinte: Hanisat Orhim, que significa a hospitalidade que Abraão estava concedendo àqueles 3 homens. Porque no livro de Números nós temos que o Eterno não é filho do homem, não é matéria para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ok? E ele diz em Salmos que o universo não pode contê-lo, quanto mais alguém edificar uma casa para ele, quando Davi estava pensando em construir um templo. Ele próprio diz que é impossível algum lugar contê-lo, ou seja, comportá-lo 100% da sua essência. Somente aonde ele se encontra, no sentido aonde há um nível espiritual muito além do que podemos imaginar, é aonde de fato suporta. Ok? E o texto focaliza na ação de Abraão, que prepara uma refeição e recebe os visitantes. Qual é o conceito da narrativa epifânica histórica? Esse material aqui, essa pesquisa, é uma pesquisa original, acadêmica, tá bom? Que eu fiz nos 4 níveis. Tive que ir para tudo quanto é idioma para poder entender isso aqui, tá? Além do que a gente já tem assim, tá bom? Além das obras que a gente já tem. Então, porque pegar muitos livros é gostoso, é maravilhoso. Mas às vezes tem coisas que a gente tem no livro, mas a gente precisa do mestre, do rabino, que o Eterno concede a sabedoria aos nossos rachamins. Mas claro que a gente tem que filtrar. Se ele falar alguma coisa para desviar o foco, tirar você da palavra do Eterno, aí a gente tem que analisar com cuidado. Agora, se não, se ele está certinho, está de acordo, ele está trazendo algo que o Ruach HaKodesh está permitindo você entender e está encaixando, aí, maravilha, tá?
A narrativa histórica epifânica é um conceito que combina elementos de uma narrativa com foco em fatos e contextos históricos, como, por exemplo, aqui, com a ideia de epifania, que é um momento de súbita e profunda revelação ou compreensão. Em essência, significa uma narrativa que tem um contexto histórico. A história se desenrola em um cenário histórico específico, podendo envolver eventos reais, personagens reais ou um pano de fundo social e cultural de uma determinada época. Baruch Hashem? Então, beleza. Essa é a primeira parte que nós temos e nós estamos trabalhando no nível Peshat. Vamos ver aqui os comentários dos nossos ahins. Espero que todos estejam sendo maravilhosamente respeitosos aqui, né? Vamos aqui, vamos ver, são muitos comentários. A gente tem que dar atenção aqui também. Shalom, Thiago. Shalom, Lilian Wolfries Grum. Shalom, Yohanan. Carmen, Kelly, Maxwell, Priscila, Raquel, Gerson, Felipe, Mary, Ram Life, Finhas, Shalom. A nossa amada irmã Luciana, Shalom. A todos os amados irmãos que nós estamos aqui. Shalom, Elisha. Estarei ativando o tap-tap automático. Shalom, Aquila, Shimon. Shalom, Shalom, Shimon. Sim, Zionist. Baruch Hashem, gente. Baruch Hashem. Aqui a gente vai falar das escrituras, tá bom, gente? Shalom Aleichem. Berta Romero. Seja bem-vinda. Um gusto ter a irmã aqui com nós. Welcome in my life, everybody. At this moment and talk of the Bible is Torah. Ok? Vamos aqui. Número 2. Apresenta uma epifania e revelação no cerne da narrativa ou como seu clímax. Ocorre em um instante de iluminação para um ou mais personagens. Essa revelação não é apenas um novo conhecimento, mas uma transformação interna que muda fundamentalmente a sua percepção de si mesmos, ou dos outros, ou do mundo ao seu redor. Integra o pessoal e o histórico. A epifania, olha só que diferença de teofania para epifania, apesar de parecer sinônimos na questão da pronúncia, mas é bem diferente, tá? A Todarabá, raiz judaica. Todarabá, que o Eterno nos abençoe a todos nós, que temos feito um trabalho para os céus, para o reino do Criador, com o testemunho do nosso Mashiach, Yeshua. Aqui a gente tem a epifania do personagem está frequentemente ligada ou desencadeada por eventos ou condições do contexto histórico em que vivem. O momento de revelação pessoal ganha um significado mais amplo ao se cruzar com as forças e realidades históricas. Isso é muito interessante. Diferentemente de uma simples narrativa histórica que apenas relata fatos, ou de uma narrativa puramente epifânica, que foca exclusivamente na experiência interna. A narrativa histórica epifânica utiliza o pano de fundo histórico para amplificar o impacto da revelação ou usa a revelação para oferecer uma visão profunda sobre o período histórico. Aí aqui eu disponibilizei um link nesse material para quem quiser adquirir esse material aqui, tá? Eu estou fornecendo esse material para todos, ou seja, todas as parashiot, todas, contextualizadas na palma da sua mão, onde você pode acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu iPad. Você está em algum lugar e você precisa preparar alguma coisa porque você vai falar na sinagoga, relaxa. Eu reuni todos os materiais do mundo que existem sobre a Parashá. Claro que eu não botei os comentários 100%, porque senão ia dar mais de 1 milhão de páginas, ok? Mas eu peguei os pontos centrais de todas essas parashot e forneci aqui, tá certo? E toda semana você recebe a atualização do material inteiro, tá certo?
que a gente envia para você, por um valor simbólico, tá bom? Um valor simbólico de R$ 39,99, ou seja, R$ 40, você adquire esse material para você ler aonde você quiser, com a exegese dentro da gramática hebraica, dos melhores hebraístas do mundo, tanto judeus quanto acadêmicos não judeus, tá? Onde a gente faz um trabalho sério, e também dentro da questão espiritual, do nível Sod, do nível Remes, do nível Drash, assim, bem organizado e gostoso de ler, tá? Não é aquele textão corrido, não. É uma coisinha bem organizada, tá bom? Com uma escrita de português muito bem alinhada, tá bom? Para quem fala português. E quem quiser em espanhol, nós temos também em espanhol. Temos em inglês, eu forneço esse material aqui em alemão, em inglês, em italiano, em francês e em espanhol. Espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português. Tá ok? 6 idiomas. Para quem quiser, eu forneço para você. Um pagamento único. Você não precisa pagar mais não. E toda vez que for surgindo novas parashot, eu vou pegar e vou enviar para você e você não precisa pagar mais nada. Tá bom? A vantagem disso é essa. A gente descortina também os profetas. Todos os profetas das Haftarah, ali a gente alinha também nos 4 níveis. A gente aplica os 4 níveis ali também e descortina isso para vocês. E tudo aqui tem link, viu? Para você clicar no link e conferir se tudo que eu estou trazendo para vocês é de fato original, tá bom? Coisas aqui que eu extraí das pesquisas e teci comentários também, ou seja, fui comentando, pegando referências aqui e agregando as informações já obtidas, tá bom? O remes, indício, eco, ou seja, as alusões, as alegorias. Os 3 homens sugerem a presença angélica daqueles que anunciam bênçãos de Hashem. A alusão ao futuro anúncio do nascimento de Yitzhak, o nosso pai, o calor do dia. E a posição, a porta da tenda, podem remeter à transição entre vida, tenda, igual a peregrinação e a revelação. Olha que interessante isso. Abraham Avinu, ele tinha sua tenda aberta nas 4 partes da sua tenda, apontando para o leste, para o norte, para o sul e para o oeste. Porque se passasse alguém ao sul, ele viria, ao norte ele viria, ao oeste ele viria e ao leste ele viria. Então, nos 4 cantos da terra, porque Abraão ele tinha essa essência, tá, de elevar, ou seja, o reino dos céus, trazendo aqui para a terra, para que o mundo conhecesse. E o mais interessante é que ele foi o primeiro, no sentido assim, de uma forma mais ampla, a ficar conhecido na Mesopotâmia e em Canaã, e também em toda a região do Oriente ali, pelo seu exemplo. E muitas pessoas começaram a saber a qual Deus ele servia, por seu exemplo. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, dizendo de uma forma mais firme, a levar o evangelho, que significa em hebraico, Bessorá no singular e Bessorot no plural, de boas novas, boas notícias, tá bom? Que vem do grego evangelion, que significa a mesma coisa, tá? Ou seja, uma boa nova. Drash é um midrástico, homilético, de uma exposição, de uma pesquisa mais profunda, onde nós iremos extrair dentro dos midrashins, o Talmud, que elogiam a hospitalidade de Abraham como méritos que provocam revelação divina. Os visitantes são identificados tradicionalmente, quando tem assim, tradicionalmente, é porque vem da tradição, tá ok? Como a tradição entende, como que ele interpreta isso aqui. E baseado nos textos bíblicos, ok? Eles entendem isso aqui e provocam uma revelação divina, os visitantes que eles identificam tradicionalmente com os anjos. O nome dos anjos que apareceu a Abraham Avinu é Michael, Gabriel e Rafael, que seria em português Miguel, Gabriel e Rafael, tá? Cada um com uma missão de anunciador da promessa, o mensageiro do juízo sobre Sodoma e o curador. O curador era Rafael, porque Abraão tinha feito a circuncisão. O texto é usado nas literaturas rabínicas para extrair normas éticas, como, por exemplo, hospitalidade maior que receber a Shekhinah
e o Shabat, conforme está descrito ali em Shabat 127a. Qualquer pessoa pode estar conferindo isso. Então, a gente vê aqui que não existe trindade aqui. O que existe são 3 homens, 3 mensageiros, ok? E um deles portando o tetragrama, representando aquele que era, que é e que sempre será. O soberano, o infinito, o Ensof, e todo aquele que porta o tetragrama, de incumbir a essa pessoa uma missão que traz esse tetragrama, no nome desse tetragrama, que representa o Criador, e é ele que ele está representando. É como se o Eterno fizesse presente ali, presente, representado, sendo representado por aquele que ele enviou, pelo Shaliach, tá? E no Sod místico, o Zohar Hakadosh interpreta a cena em termos cabalísticos. A visita marca uma descida de luzes sefiróticas em lances entre Binar, Chokhmah e Zeir Alpin, que seria como a hospitalidade, que é vista como um ato que abre canais para revelações, conforme aqui no comentários do Zohar sobre Vayera, ali na referência, como no link aqui também, tá? Que a gente tem tudo bonitinho aqui no link. E os comentários rabínicos das antigas tradições sobre a primeira aliá que nós estamos comentando, o Talmud e o Midrash. O Talmud elenca a hospitalidade de Abraham como a ação meritória às portas da revelação, também identifica os 3 visitantes com anjos. Bavli, Shabat 127a. O Midrash amplia a cena com detalhes, conforme descrito em Rabá. Aqui eu tenho todos os links aqui, tá? Para quem quiser adquirir, fale comigo no privado e já adquira, não perca essa oportunidade. Targumim, Onkelos e Yonatam. Onkelos traduz literalmente, às vezes expande títulos, por exemplo, explícita anjos quando o hebraico usa anashim. Olha só, nem sempre palavras no hebraico vai seguir uma tradução literal no cunho ocidental de ferramentas como dicionários, daqueles que compilaram os dicionários, porque aquilo que está nos dicionários são maravilhosos, é muito bom, tá? Só de dicionário de hebraico eu tenho mais de 80, de crítica textual, hebraico, léxico, gramática mesmo ali, tá? Então, assim, isso é maravilhoso. Mas todos eles carregam um conceito do autor daquilo que eles conseguiram compreender e colocaram ali, em cada uma das suas obras. E devemos sim adquirir e estudar. Todavia, entretanto, nós estamos falando de um idioma que tem conceitos próprios, uma funcionalidade própria, que transcende gramática, tá? A gramática ela é boa, mas ela não determina o resultado do contexto, mas ela é um meio para você ir buscar os conceitos, as ideias, as imagens. Os hebreus no passado poderiam muito bem não conhecer a gramática que conhecemos hoje, mas eles sabiam expressar exatamente as ideias e conceitos que as gramáticas de hoje não conseguem explicar os conceitos do passado. Ok? Então, muitas vezes tem essas questões. Tem gente no nosso país que são analfabetos, no sentido de não saber realmente nem ler nem escrever, mas ele sabe falar. E ele consegue expressar uma imagem e te mostrar o que ele está falando. Mas na gramática não vai conseguir descrever aquele conceito, aquela ideia que ele está expressando. Então, por isso que a gente tem que buscar entender isso aí, tá? E continuando, mantendo a ênfase narrativa do Targum de Yonatam, tende a comentar teologicamente eventos de interação divina, conforme Onkelos, tá? Nas edições clássicas ali, tem aqui a referência para caso vocês queiram checar depois. O Zohar HaKadosh interpreta em chave mística as visitas como movimentos de influência espiritual do mundo. A hospitalidade ativa correntes de misericórdia. Observações linguísticas e alárquicas breves. Resumos. Aliá número 1. Sheloshá Anashim. 3 homens, tá? Que a gente tem aqui a ambiguidade, gramática agora, entre Anashim, homens, e a identidade angélica
é utilizada propositalmente na exegese rabínica. Tá bom? E a palavra, outro verso aqui em hebraico, Hu Yeshev Petar Haochel Kehom Hayom. A expressão reforça a característica humana do patriarca expectante, vigilante, pronto para servir, motivo de louvor moral. Alahicamente, ou seja, dentro da alahá judaica, os rabinos usam a cena para exultar o valor de Hanisat Orhim, que significa acolhimento. Uma pessoa que é altruísta, receptiva. Inclusive definindo atos concretos de preparar banho, comida, lugar para descansar. No Talmud Shabbat 127a, a fonte consultada aqui que eu trouxe é descrita aqui no link, para caso você queira adquirir. Tá? Bom, essa obra a gente fez aqui os resumos sobre a parte da Torá e dos comentários rabínicos. Agora, olha quanta luz e preciosidade você tem quando você estuda de uma perspectiva original, histórica, milenar, ok? Diferente de conceitos de teologias ocidentais modernas, seja de qual linha for. Por isso que é preciso nós retornarmos a 3, 4 mil anos atrás. E isso dá trabalho para quando você não tem as ferramentas em suas mãos. Mas no momento que você tem ferramentas como essa, você vai economizar 10 anos de estudo. Por quê? Imagina você abrir na internet, você dá um Google, aparece 1 milhão de sites. E você, poxa, aqui fala uma coisa, aqui fala outra coisa, aqui fala outra coisa, como é que é isso aqui? O que é verdade, o que é mentira, o que está certo, o que está errado? Então, você precisa ter as ferramentas. Você precisa ter a crítica textual, a crítica linguística, a crítica na escrita, de fonte. Você precisa analisar, você precisa saber aonde ir e ganhar tempo com isso. Tá certo? Então, por isso que eu reuni tudo isso aqui para você. Mas claro que não é para te deixar preguiçoso, muito pelo contrário. É para te dar um arsenal, preparar você para você ter um bom começo e começar da maneira correta. Tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nichyav tevaru. Amém. Lehai. Eu falo lehai para tudo, né? Quando bebo café, quando bebo água, quando bebo vinho. Paralelo nos escritos dos primeiros discípulos, no Kitivei Talmidim Lishonim, os judeus messiânicos chamam de Brit Hadashah. Na nossa linha de judaísmo que nós seguimos, nós chamamos de Kitivei Talmidim Lishonim ou Keter Natzaratim, escrito dos nazarenos. Não na perspectiva unicista, mas na perspectiva histórica. Beleza? O Kitivei Talmidim Lishonim, vou chamar assim, não cita diretamente esta cena de Vayerá como narrativa, mas Machia e os autores do Kitivei Talmidim Lishonim citam a hospitalidade e a prova da emuná de Abraham. Por exemplo, em Hebreus usa Abraham como paradigma de fidelidade, de fé, conforme descrito em Hebreus 11. E os evangelhos ensinam sobre receber peregrinos e estranhos. Por exemplo, lá em Toledot, Yehoshua Matityahu Halevi, Toledot e Yehoshua Matityahu Halevi, conhecido como Matityahu ou Evangelho de Mateus. A tradução que eu fiz original lá do manuscrito que está em hebraico, tá? Eu trouxe essa tradução, tá? Não é 100% fiel, porque é muito difícil, tá bom? É muito difícil traduzir. E é fato. Por isso que eu não descredibilizo os trabalhos dos tradutores, mas sei identificar aonde tem o viés tendencioso e onde não tem, tá? Ele diz assim, Mateus 25:35, estive nu e me vestistes, estrangeiro e me hospedastes. Olha, isso é fantástico. Por quê? Estava com sede, me destes o que beber. Estava com fome, me destes o que comer. Estava nu e me destes o que vestir. Ou me vestistes. Estava estrangeiro, como estrangeiro, e me hospedastes.
Estava doente e me visitaste, estava preso e me visitaste. Qualquer um que fez isso a um desses pequeninos, a mim fizeste. E aqueles que não fazer isso, a mim não o faz. Porque ele está falando dos judeus, dos israelitas ali no contexto. Tá? No contexto está dizendo aqueles que fizeram a um desses pequeninos. Está dizendo do povo de Israel. Os estrangeiros e os que estavam ali, que fizesse o bem ao povo dele, era como se estivesse fazendo ao próprio Mashiach. Tá? E nesse mesmo tema ético, a gente pode averiguar também as discussões acadêmicas sobre a hospitalidade patriarcal lá no Oriente e o eco no Mishnah Shel Ketivel Talmidim Rishonim. Ou seja, os escritos dos primeiros discípulos trazendo uma perspectiva nova, sobre novas perspectivas. Ela não é de fato o Novo Testamento. Não é uma nova Bíblia, vamos assim dizer, mas é a continuação dos relatos, da revelação, do Mashiach, daqueles que andaram com o Mashiach. E ela, conforme o próprio escrito de Rav Shaul de Rashta, a gente pode entender isso aqui também como uma Mishnah, que é a tradição dos primeiros discípulos. Por isso que às vezes você vai pegar coisas da Torá, dos profetas e dos escritos, que está de uma maneira. E às vezes quando você pega a tradição judaica, ali que está comentando, ampliando coisas que não estão ali, mas que fazem sentido, que encaixam, você fala, uai, mas isso não está aqui, mas combinou, não anulou as escrituras, ampliou o entendimento, abrangeu. Falei, caramba, bacana. E às vezes tem coisas que estão escritas nos escritos dos primeiros discípulos que se alinham com a tradição judaica, mas que não está explicitamente, de uma forma fácil, no Tanar. Ok? Porque é uma Mishnah, é uma tradição judaica dos primeiros discípulos. Tá bom? E tem um erro muito grotesco no Ocidente, que as pessoas querem buscar no Tanar para ressignificar aquilo que está nos escritos dos primeiros discípulos, mas é ao contrário. Os primeiros discípulos buscaram ressignificar a vida de Yeshua através dos escritos que eles escreveram para o Tanar, e não o inverso, ok? No sentido que eles trabalham com muitas alegorias, com muita Agadote, eles trabalham com muitas alusões, aplicações espirituais. Tem ali dos discípulos que não está preocupado com uma historicidade histórica para comprovar a existência, mas uma aplicação espiritual, para a aplicação individual, para que eu cresça espiritualmente, para que eu reflita. Então, por isso que estudar o Novo Testamento de qualquer jeito não é dessa forma nem romana, nem protestante, e também não de qualquer jeito. Ela tem que ser estudada na visão dos primeiros discípulos. E a primeira fonte é a fonte interna dos textos. Você tem que pegar o texto e o contexto do que eles foram escritos. Mesmo que você pegue manuscritos do final do século 1, 2, 3, está relatando histórias do século 30. Século ali, daqueles primeiros séculos da Era Comum. Tá? E só para poder refutar a grande maioria, os escritos de Rav Shaul e entre outros foram escritos aproximadamente ali pouco tempo depois da morte de Yeshua. Tá? Ou seja, 22 anos depois da morte de Yeshua, eles resolveram registrar todos esses escritos, que estavam em hebraico e depois em aramaico, e depois passaram para o grego, porque existiam muitos judeus que sabiam grego, e a Septuaginta nessa época também era muito utilizada, sim, era utilizada por judeus que sabiam falar grego, mas eles não interpretaram conforme os filósofos gregos, tá bom? Depois eu vou fazer um tema sobre os judeus helenos e os judeus de Jerusalém, e Paulo, Shaul versus os filósofos. Vocês vão ter muita coisa maravilhosa. Inclusive eu estou terminando de escrever esse material para depois usar ele para fazer os vídeos. Vocês irão se surpreender. E claro, com a ajuda também do nosso grande rabino, Rav Avidiel, dos Estados Unidos, que tem um conteúdo maravilhoso, e o nosso amado Yosef, que está aqui com a gente também.
tá bom? Que tem ajudado a gente aí, compartilhando muito material bacana, tá? Não sei se ele se encontra aí, mas vamos que vamos. Vamos ler aqui, nós iremos fazer o resumo da segunda aliá. Vamos ver aqui os comentários dos nossos arrinhos. Obrigado, galerinha, por ter seguido a gente. Na verdade, existe. Rosh significa cabeça em hebraico. Se você não estudou hebraico, meu querido, volta para a escola para aprender. Tá bom? O que você dizer que Rosh não existe, você está assassinando o hebraico. Shalom, Eliane. Rosh, ouviu falar da fraternidade do Lotus? Se sim, o que acha da abordagem deles na Kabbalah? Então, locutor, isso aí é um tema para uma próxima live, tá bom? Ou um próximo vídeo futuro, talvez. Shalom, Erev Tov. No Zohar Vayera 106a, ensina que os três malachim representam os três atributos Hesedim, Rachamim, Exato. Foi o que eu li aqui, tá? Foi o que eu li aqui. Talvez eu li muito rápido, não sei se vocês prestaram atenção. A Hesed, bondade, o primeiro que visita Avraham, Din, juízo, e o segundo que destrói. Baruch Hashem. Rachamim, misericórdia, aquele que salva logo. Correto. Joel, Shalom, obrigado por estar seguindo a gente. A gente aqui, legendários. Emuná, fidelidade, fé, certeza, lealdade, igual a pistes, correto. Cortes de baqueta, Shalom. No caso, os escritos nazarenos precisam entrar em harmonia com o Tanar. Na verdade, os escritos do Novo Testamento, eles confirmam, tá? É como se fosse assim, ó. O Tanar, certo? Ele, como é que eu poderia dizer? Os escritos dos primeiros discípulos é a luz que amplia o Tanar, tá? 100%. O Tanar já tem muita luz. Seria como o Tanar é um Novo Testamento escondido. Não o Novo Testamento no sentido de escrito, mas de um oráculo escondido, tá? E quando você mergulha ali, você quando abre os escritos dos primeiros discípulos, aqueles oráculos ele se destrincha, ele amplia, tá bom? E aí eu vou estar trazendo esses conteúdos para vocês aqui entenderem como que funciona, como nós devemos estudar os escritos dos primeiros discípulos e se preparem. Por isso que eu digo, gente, se organize e adquira um material que vai fazer você crescer espiritualmente, intelectualmente e também vai te melhorar como pessoa e as circunstâncias, as energias, as esferas à sua volta vai mudar para melhor. Se você crê que vai mudar para melhor, que o estudo das escrituras tem esse objetivo de fazer você se tornar uma pessoa melhor espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, e em todos os sentidos e também emocionalmente. Porque quando você está em contato com as escrituras, ela te confronta e você tem sim que permitir que o Ruach Hashem transforme você em uma nova criatura a cada dia, para que seja uma pessoa melhor. Ok? E assim nós iremos cada dia nos dedicando. Shalom, Anderson, seja bem-vindo. Angel, Ormenio, Shalom, shalom para toda a Argentina, de ustedes. Shalom, hermano, un gusto. Yo conozco Argentina, muchos lugares. Yo viajé de vacaciones muchas veces para Argentina, Palermo, Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Córdoba y también Angras, Bahía Blanca, Mar de la Plata, María de Rosario también. Yo conozco algunos lugares por ahí. Muy hermoso y también el churrasco argentino, la carne bovina de Argentina es la mejor. Es la mejor carne bovina, muy deliciosa. Yo probé a muchos años atrás. Hermoso, hermoso. Y ahora nosotros tenemos un presidente muy bueno ahí en Argentina, que apoya a Israel. Shalom, shalom. Lo. Ani Yehudi. Exato, Alex. Correto.
Shalom, Thunder. E bom, amados, a gente aqui começa falando a respeito dessa porção que a gente vai estar falando aqui. Começamos levantando algumas perguntas, certo? A respeito dessa porção. Por que Hashem apareceu aqui a Abraham? Seria de esperar que, ao aparecer diante dele, Deus fosse comunicar-lhe uma mensagem. No entanto, não consta que Deus lhe tenha dito ou ordenado algo. Os nossos sábios explicam que Deus os visitou, Abraham, que aos 99 anos de idade convalescia da sua circuncisão, enfraquecido e dolorido. Passar por esse procedimento em uma idade tão avançada não era fácil. Então Deus visitou-o a fim de aliviar a sua dor e apressar a sua cura. Por isso que ele enviou ali Michael, Gabriel e também Rafael, Baruch Hashem. E continuando, mas se esse tivesse sido realmente o motivo da visita de Hashem a Abraham, por que então o episódio foi deixado para a porção Vayerá? Quando poderia ter sido registrado no final da porção Lech Lechá, logo após o procedimento da Brit Milá, da circuncisão. Nachmanides, de abençoada memória, depreciou essa dúvida, minimizando a sua importância. Não liguem para a quebra da história, por ela ter sido, segundo ele, inserida em outra porção. Diz ele, porque elas são interligadas. São os assuntos. Dentro dos pergaminhos da Torá, a gente sabe que não tinha versículos, eram por seções, por assuntos falados e ensinados ali. Como eu ligo para essa dúvida? Pergunto, por que não deveríamos prestar atenção a essa bizarra divisão de uma história em duas porções separadas? Ou seja, Nachman está dizendo, fazendo uma pergunta de uma forma irônica, para a galera não ficar se preocupando muito com esses detalhes, e sim com o conteúdo da narrativa em que esses escritos trazem, e a aplicação da moralidade, da espiritualidade, da hospitalidade, da fé e lealdade que Abraão tinha, que é Abraão. E de acordo com a tradição do nosso sábio de abençoada memória, foi Ezra, ali, o escriba descrito na Tanar, o escriba versado do Altíssimo. Quem fez as divisões das porções da Torá? Ele certamente era um bom entendedor do verdadeiro significado dos versículos. Por isso deve ter tido um bom motivo para colocar esse episódio na porção Vayerá. E aqui nós temos uma nota de rodapé. Ezra Hassofer, o escriba, autor do livro dos escritos sagrados que leva seu nome, Vide Babá Batra 15a, liderou o grande sinédrio no início da era do Segundo Templo, nos dias dos homens da grande assembleia. Baruch Hashem. Introdução de Maimônides à Mishneh Torá. Os homens da grande assembleia estabeleceram muitas práticas relacionadas aos serviços oracionais. Vide Berahot 33a. Baruch Hashem. Em outro lugar, Bavá Kamá 82a, a Gemara acredita a Esdra a promulgação de muitas leis. Olha que maravilha! Algumas das quais pertinentes à leitura da Torá em público. Amém. Bom, feita essa leitura desse parágrafo, a gente entra na explicação da segunda liá, que é no versículo 9. Vander, obrigado pela rosa. Pessoal, compartilhe essa live com aquele amigo que necessita ouvir essa palavra e essa maneira de estudar as Escrituras de uma forma mais ampliada. Não guarde esse conhecimento só para você. Chama o seu amigo que gosta de estudar a Bíblia no original, dentro do contexto histórico. Tá bom? Aliá número 2, Bereshit 18, 9 ao 15. A pergunta sobre Sara, riso e incredulidade. O texto em hebraico, a gente tem o seguinte no versículo 9 e 10 aqui. Deixa eu só aumentar a tela um pouquinho. Aqui. Eu estou com o celular aqui. Shalom, Gabriel.
Estou no caminho para me tornar um rabino futuramente, sim. Há alguns anos, quem sabe. Vayomgru Elai, vai aqui. Aiesara Ashteha Vayomer Hine Beohel. Versículo 10. Vayomer Hashevar Sarab Vahaish Be Baachoraiv Behi Tevurat Al Pineihem Vashev Sarah. Lemo Achareihem Erie. Versículo 11. Vatater Vai Sarah. Bekrir ba lemor acharei elar errier zaken ba od bierti uvaadoti zarkanat. Versículo 12 de Bereshit 18, 9 ao 15, tá? Nós estamos agora no versículo 12. Vatat sehak sara bekrir ba lemor itzhaku habaaloti Ki Zarkana Anohi. Vaikrar Adonai El Abraham, Vayomer Lamar Ze Tzahaka Sara Lemor Achareichen Yehie. Versículo 14. Hayesh Davar Ravot La Adonai. Hadevara Havar. Lach Has Shana Hazot Uven Le Sara. Versículo 15. Vaikar Sarah ben lifnai vayomer lo tzahakti ki bneiat mashkin. Baruch Hashem. A tradução que eu fiz, tá bom? Que eu fiz de cunho original, tá? Sou da Tenuat, tá bom, Gabriel? Mais historicista e conservador. A tradução que eu fiz para o português desses textos não é das obras aqui, tá? Versículo 9, que a gente tem aqui. Vayomeru elaiv aye sará. Ishterra. Essa partezinha aqui. Vayomer rine baohel. Essa parte eu traduzi da seguinte maneira. Eu gostaria da opinião de vocês que sabem hebraico. Os que não sabem, aí não tem como opinar, né? Porque não sei o nível de conhecimento de vocês de hebraico. Mas os que sabem, tá? Eu traduzi da seguinte forma. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E disse, eis-a na tenda. Eis-a na tenda. Eu gosto desse estilo, eis-a, né? Ter-la-a. Eu acho bonita essa maneira do português um pouquinho mais antigo, né? Mais tradicional. Na tenda. O versículo 10 eu traduzi assim. E disse, não sendo ela de volta, né? E disse, não sendo ela, de volta a ela virás. E o homem estava atrás dela, e ela se encobria para a face deles. Isso eu busquei dentro das variações textuais, tá bom? Eu traduzi dentro de algumas variações textuais e de alguns códices, tá bom? Códices, tá? Que tem pequenas diferenças. A tradução acima respeita o texto massorético, tá bom? De algumas versões. Aqui, no versículo 11, 12 e 13, nós temos, e Sara ficou rindo consigo mesma, dizendo, depois de ser assim, terei prazer? Serei velha, e meu senhor é velho. E riu-se Sara, dizendo, farão-se risos das minhas senhoras? Pois que sou velha. E chamou o Senhor a Abraão e disse, por que riu Sara, dizendo, depois de ser assim, terei prazer? Porventura, há, o verso 14, coisa encoberta ao Senhor, no sentido de impossibilidade dele fazer? No tempo determinado, tornarei a ti, a Sara dará um filho. Verso 15. E Sara negou, dizendo, não ri, pois teve temor, e disse, não ri. Ou, não ri, pois tive medo. Tá bom? Eu coloquei entre parênteses aqui para a gente trabalhar aqui algumas possibilidades. Galerinha, tap na telinha.
O TikTok está pedindo aqui para que eu peça para vocês. Curta essa live, compartilha. Eu conto com o apoio de vocês. Tá certo? Todo o apoio de vocês é muito importante. Nada aqui é baseado em achismo, tá bom? São décadas de estudo e dedicação às escrituras. Pardes. Leitura por níveis. Tá bom? Não, Abraão acreditou sim. Tá bom? Quem duvidou foi Sara, não Abraão. Porque um homem daquela idade, ser chamado aos 75 anos de idade, chegar aos 99 anos, fazer a Brit Milá, crendo, sendo fiel, é porque ele acreditou. Ele teve fé, ele acreditou. Quem não acreditou nesse conceito, não que ela estaria duvidando do poder de Deus, mas ela estava tentando entender de uma maneira humana, ou seja, tentando racionalizar algo que era além da racionalidade humana, que era o querer do Eterno. Luna, Shalom, seja bem-vinda. Peshat. Peshat significa simples, ou a maneira literal de entender os textos. Não, o texto bíblico não diz que Abraão duvidou, tá bom? Anúncio do nascimento de Yitzhak, a promessa de Gênesis 17, concretiza-se. Sara reage com riso, de maneira literal, interpretado aqui por Deus como descrença ou surpresa. O verso central, que nós temos no capítulo 18, versículo 14, afirma a soberania divina sobre o tempo e sobre as coisas que ele designa, tá? Para nós. Remes, o riso de Sara ecoa com o riso de Abraão em Gênesis 17, quando o nome de Yitzhak é anunciado. Só que olha que interessante, Abraão, quando ele ri, ele não ri de dúvida, ele ri de alegria. Tá ok? Ou seja, de felicidade, de êxtase. E paralelos tipológicos que conectam promessa, incredulidade humana e intervenção divina. Baruch Hashem, Anderson, Baruch Hashem. Drash. Os Midrashim leem a risada de Sara como ambivalente, ao mesmo tempo, incredulidade e alegria. E produzem histórias para defender a sua modéstia. Por exemplo, motivos pelos quais ela nega ter rido. Os rabis interpretam a pergunta de Deus: há algo oculto ou difícil para o Senhor? E o de rei vai vir, tá? Como repreensão pedagógica que demonstra que mesmo as dúvidas mais humanas são conhecidas pelo divino, mais que o diálogo é usado para a educação moral de Abraão. Sod, o nível espiritual, o nível mais profundo. Místico, que é o nível espiritual. Vem no riso, momento simbólico, a alegria tardia que abre canais de generatividade espiritual. Você já ouviu essa palavra? Generatividade? Pois bem, eu gostei do sentido dessa palavra, busquei o sentido dela, qual era a compreensão dessa palavra e me agradei do sentido dela e eu coloquei aqui, tá bom? E espiritual. A encarnação do tempo divino, ou seja, o que significa a encarnação do tempo divino? É esse tempo se tornando realidade na nossa atmosfera. Aqui, como chamamos em hebraico de Ziman. Ziman. Como sobrepujando a cronologia humana. A tese fortemente presente em leituras cabalísticas do episódio, sobre essa narrativa que nós estamos estudando. Notas linguísticas para a nossa segunda aliá. A raiz do nome Yitzhak, que é composta da letra Tzad, Het e Kof, que seria Tzhak, que significa riso. Tem ambivalência semântica, pode indicar escárnio, incredulidade ou riso de alegria. Os comentaristas discutem qual se aplica a Sara. O texto mostra os dois polos e traz a reação divina que reconcilia. Olha que interessante. Em Israel, hoje, no hebraico moderno, nós falamos, quando a gente vai, dependendo do local em si,
A gente tem algumas expressões que a gente traz aqui para nós, tá? Que é tzahik, que significa dar risadas, ou as minhas risadas, mas não faz muito sentido no português. Então, por isso que a gente lê no original, tá? E aqui, mais uma vez, deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. O verso 14, nós temos uma palavra ali, em hebraico, Hadevará, ou seja, a coisa oculta ao Senhor. Essa palavra Hadevará, que ela é composta aqui por 5 letras, está perguntando se existe alguma coisa que o Eterno não pode fazer. Tá? E sim, todas as coisas são possíveis para aquele que age no impossível. Aqui nós temos a letra Re, que é a 5ª letra do alfabeto hebraico. A letra Dalet, que é a 4ª. A letra Bet, que é a 2ª. A letra Resh, que é a 20ª. E a letra Re, que é a 5ª. Aqui dentro nós temos o valor numérico de o seguinte. Nós temos aqui 200, 210. Nós temos o valor numérico de 216. 216. Tá? Ou seja, é a frase teologicamente densa, sublinha que o tempo Ziman e a possibilidade estão nas mãos divinas. Leituras essas, exegéticas e homiléticas, destacam essa soberania, destacam esse poder de Deus que é revelado em nossas vidas quando algo impossível a nós acontece e você sabe que aquela circunstância, que aquela situação, somente o Todo-Poderoso, o Eterno, consegue fazer na sua vida. E aí, quando você se dirige ao Criador de maneira sincera e verdadeira, você tem aquela questão na sua vida resolvida. E você sabe que pelos meios humanos comuns, na força do nosso braço, não daria certo. Não é mesmo? Vamos agora aos paralelos nos escritos dos primeiros discípulos. Carta de exortação, conhecido como Ivrit, tá? Que é Hebreus 11:11. Refere-se explicitamente à fidelidade de Sara. Pela fidelidade também a própria Sara recebeu força para conceber, ainda fora da idade própria, pois teve por fiel aquele que lhe fizera a promessa. Hebreus transforma a ambivalência do riso em paradigma de fidelidade, que culmina no milagre. Contraste entre dúvida humana e fé aprovada. Meus amados, o que nós podemos aprender sobre isso aqui? É que muitas vezes aquilo que é impossível para o homem, para o ser humano, aquilo que é impossível para que a gente consiga. Quando você vê alguém que tem o ventre estéril, quando você vê alguém que não consegue fazer nada por meio da força do próprio braço, entendemos que somente o Eterno, se ele entrar na nossa vida e entrar com a providência, o impossível acontece. E isso é interessante quando nós temos a fidelidade aos propósitos e desígnios de Hashem, não com barganha, mas com sinceridade, lealdade e fidelidade ao que ele deseja. Um relacionamento de amor sincero. E não um relacionamento baseado em interesses. Ok? Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3, que vai falar sobre esse assunto, também usam Abraão, Sara, como modelos de promessa, da promessa e da fé. Hebreus 11 liga a galeria da fidelidade e também como podemos averiguar isso nas discussões acadêmicas sobre ligação entre Akedah e tipologia messianista também sobre esse tema aqui. Tá? As fontes e leituras que eu consultei como referências rápidas que vocês podem clicar nos links que estão disponíveis aqui. Então, se você deseja adquirir esse e-book digital, tá? Me manda uma mensagem no meu privado e eu te passo o meu número e você pode estar fazendo a aquisição dele por Pix ou dividindo no cartão de crédito se você quiser também. E eu envio instantaneamente para você esse material onde você vai estudar
todo o Pentateuco, os profetas e os escritos dos primeiros discípulos. E o contexto histórico e também os sentidos da aplicação dessas palavras. Como que elas eram entendidas, aquilo que vai além de um dicionário. Ok? Vamos agora, recapitulando o que nós estudamos, o assunto da porção do livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 em diante, que está na seção da Paraxá, que nós chamamos porção, vaiera, tá bom? E aqui tem um segredo muito profundo nessa palavra vaiera. Nós usamos o texto hebraico original, a tradução literal e fluida, o pardês, que é o método milenar de entendimento das Sagradas Escrituras, como o peshat, que é o literal, o simples, aquilo que é mais suave, o rêmese, que são as alusões, as alegorias, o drash, que é a exegese, a homilética, a exposição, as pesquisas, tá? Aí entra a questão da gematria, já indo para o nível sod, que é o nível mais espiritual, mais profundo, das coisas que são segredos, os segredos do Eterno. Conforme está escrito em Provérbios, o Eterno esconde os seus segredos dos entendidos, mas os sábios amam revelá-los, ou seja, descobri-los, né? E também comentários como Urashi, Rambam, no caso Nachmanides, nesse contexto que eu utilizei, Midrash, Zohar, Hazal e Targumim. E o contexto histórico do período do Segundo Templo, que é muito importante para tu entender a Bíblia, meu irmão. Se você quer interpretar a Bíblia baseado no que a tua denominação te ensina, você vai perder muitas preciosidades, muitas coisas maravilhosas. Você tem que pensar fora da caixa. Estudar é algo maravilhoso. Quando você faz uma pesquisa, você consegue entender que as crenças limitantes que a religião nos colocou há muitos anos visa, na verdade, somente te paralisar. Mas quando você entende a essência da verdade do Criador, você consegue perceber uma liberdade com responsabilidade que não tem nada a ver com libertinagem. Tá certo? E também as conexões com os escritos dos primeiros discípulos aqui. E temos também o hebraico e a etimologia, as raízes das palavras e as observações rabínicas e messiânicas, no sentido da visão sobre questões do Mashiach, tá bom? Bereshit, Perek, aqui que nós temos, tá? Het Aleph e Pasuk Kaf Vet até Kaf Dalet, ou seja, seria os versículos do 1 ao 14 do capítulo 18 de Gênesis. Aliar Rishoná. Aliar Rishoná significa primeiro aliar. Capítulo 18, versículo 1. Vaiera Elai Vadonai Beelone Manre. Ou seja, e apareceu, é uma tradução minha também, tá? De maneira livre, certo? E apareceu a ele Yud, Re, W, Re, nos carvalhais de Manre. No Peshat simples, como eu já falei lá atrás, é que a gente está recapitulando, tá? Abraham está em recuperação da Brit Milá, da circuncisão. Urashi comenta que Deus aparece para visitar o enfermo na primeira referência de Bikur Holim, visitar enfermos. Não que ele veio pessoalmente, mas ele enviou, certo? Alguém para fazer isso, e esse alguém foi um anjo, um malar. Remes, alusão. Manre apoiou Abraham na mitzvah da Brit Milá, conforme o Midrash Bereshit Rabá 42:8. A revelação vem aos que apoiam a fidelidade à aliança. E o Drash, que nós temos aqui uma questão mais homilética, Vaiera, e ele se revelou. A revelação divina vem àqueles que se dispõem ao pacto mesmo na dor. Olha que interessante, meus amados. Abraão estava sentado na porta da tua tenda, no calor do meio-dia, na parte mais intensa do sol. E quando ele viu aqueles visitantes, Abraão era um patriarca tão maravilhoso que mesmo ele tendo a circuncisão, mesmo ele estando cansado, mesmo ele estando ali, né, debilitado, ele mesmo assim correu para atender aqueles peregrinos que estavam ali.
No Sod místico, no Zohar 1, seção 101A, parágrafo 1, 101A, a visita de Yud-He, W-He, aqui é a expansão da Shekinah através de um malar, anjo. Aqui nós temos a palavra Hasifra Shel Hesed, que seria a manifestação de Hesed, conforme Hashem revela compaixão a quem anda em aliança. O Targum Onkelos, nós temos aqui Veatagli Olehi, ou seja, Yud-He Vav-He, Adonai, nós temos aqui a abreviação de Adonai, Yud-He W-He, foi revelado a ele, tradução que eu fiz desse texto, mantém a linguagem de revelação, evitando o antropomorfismo que as nações tentam atribuir isso aqui, tá? Essas heresias que existem por aí. A nota filológica, tá, da palavra vaierá e a raiz dessa palavra, re ou raá, que quer dizer ver, compreender, revelar, conceber, refletir e meditar sobre a visão que está tendo para compreender aquilo que foi revelado. Isso está numa voz passiva dentro do hebraico. Ou seja, vaierá vem dessa raiz, ra e re. Inclusive nós temos uma paraxá em Bereshit, re. E veja, né? Isso não quer dizer que Abraham Avino viu Abraão como eu estou vendo aqui, viu o Criador, Hashem, como ele está vendo aqui, o Criador, pegou no Criador assim. Não, gente, não. Isso é heresia, isso é coisa de pessoas que têm aquela ideia grega que os deuses coisa cá com as mulheres, e aí nasce semideuses, aí aquela, Deus me livre, lá ele, vê Rachalom, não consigo nem conceber essa ideia, tá? Moshe Ben Maimon, de abençoada memória, ele consegue trazer para nós algo fantástico no Guia dos Perplexos sobre, por exemplo, Gênesis 1:26, sobre aquela questão da figura, da imagem, da semelhança. Ele consegue descrever da forma muito mais coerente do que tudo que eu já tenha visto em 32 anos de vida. Desde quando eu era criancinha, que eu estudava o judaísmo lá em São Paulo, e inclusive nem todos os rabinos, né? Nem todos os judeus, nem todos os rabinos, como é que eu posso dizer? Conhece essas questões gramaticais, no sentido que Ramban, Maimônides conhecia, tá? E é muito interessante isso, tá bom? E claro, não são todos os judeus do mundo, a gente sabe disso, todos os judeus do mundo que sabem o hebraico, tá? Mas também é uma pequena minoria que não sabe, tá bom? Agora, a gente não pode dizer que os goi, os ocidentais, sabem mais o hebraico do que o próprio povo judeu. Mas isso não quer dizer que é somente o judeu que tem a informação aos textos hebraicos. Mas a gente tem que ter humildade, né, quando eu falo a gente, judeus e não judeus, para compreender o que a escritura da bendita Torá está nos dizendo. A palavra vaierá não tem nada a ver com ver alguém fisicamente. Tá certo? Hashem não estava ali, foi o malar, tá? Alguém que ele estava ali, representando o Criador. Shalom, Edson, seja bem-vindo. Eu gosto dessa maneira judaica de estudar, tá? E na minha concepção, de todas as questões, faz muito mais sentido do que qualquer outra coisa, tá? E por isso que na nossa Yeshivá você tem acesso a esse conhecimento, tá bom? Shalom, shalom, meu querido. O versículo 2 de Bereshit 18, Vaierá, nós temos aqui Vaisar Enaiv, Sheloshar Anashim, ou seja, Abraham vê. Abraham, nosso bendito Abba, nosso patriarca, nós temos o quê? Que ele vê, no sentido literal, 3 homens.
Vou contar, ó. 3 homens. Homens. E não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Isso é uma barbaridade, tchê. Tem nada a ver com isso. Tá bom? Irache comenta quem são eles. Eu prefiro ficar com o povo judeu nesse conceito. Porque são mais antigos e eles entendiam dessa maneira. Inclusive, pessoas anteriores aos primeiros discípulos lá do Novo Testamento, que é assim chamado, né? Mas eu não gosto de chamar por esse nome porque não existe Novo Testamento. Existe a Mishnah, como eu havia falado aqui, Talmud Rishonim, tá bom? A tradição dos primeiros discípulos. Somente isso. Com exceção apenas de um único livro que de fato é 100% inspirado. Porque aparece o tetagrama ali. Tá bom? E, inclusive nos manuscritos mais antigos também. Quem aparece para Abraão no nível de Remes é Rafael, que traz a cura. Gabriel, que traz a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidadezinhas vizinhas. E Mihael, anúncio do nascimento de Yitzhak. E no nível de Drash, traz a questão aqui da hospitalidade. Conforme Gedular, Hanosti Orrim Mehak Valet Finei Shechinah. Ou seja, Maseret Shabbat 127a. E no versículo 3 do capítulo 18, Shalom Charles, seja bem-vindo. Adonai imnar matzati chem bienecha. Dupla leitura que nós temos. Fala aos homens, fala ao Eterno. Rash e Ramban. Esse Ramban não é Maimônides, é Nachmanides, tá bom? Ramban com N no final é Nachmanides. Rambam com M é Maimônides, tá certo? Valéria, seja bem-vinda. A tradição que nós temos aqui nos ensina o seguinte. Abraham pede que a Shekhinah espere enquanto ele recebe os visitantes. A ação supera o êxtase místico, ou seja, olha que interessante, fantástico, fantástico. O que é a Shekhinah, gente? É uma fração, uma fagulha, uma faísca daquilo que o Eterno consegue, não o impossibilitando, mas é aquilo que a nossa atmosfera, o nosso mundo, consegue conceber dessa fagulha, dessa presença do Eterno. E essa Shekhinah, ela está naqueles que o Eterno levanta, como também os anjos, os mensageiros, os profetas, aqueles que designa essa missão. Agora a diferença é que essa Shekhinah é aquela influência através do Ruach HaKodesh que está sobre nossas vidas, que nos capacita a entender e enxergar coisas que nós não enxergamos. Shalom Elisheva, Shalom Valeria e Shalom também Eduardo. E Shalom Charlie, soldado do Mashiach. Que o Eterno abençoe. Bom, conexão com os escritos dos primeiros discípulos. Nós temos aqui o texto do capítulo 13, versículo 2 de Hebreus. Nós temos aqui o texto, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. Todarabá. O texto de Hebreus, o capítulo que vai fazer a conexão, deixa eu só conferir aqui. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Eu trouxe aqui uma reconstrução textual sobre esse texto, tá? E eu trouxe duas versões aqui. No texto original dos manuscritos, que é a parte de uma alusão do Tanar, que é um estilo que o Tanar trabalha, tá? É El Tchihihu Hanasot Orhim Aliedeze Kevlu Anashim Malachim Belo de Atem. Essa é a forma original, sem sinais massoréticos, tá bom? Desse texto, que eles conseguiram transcrever ele do grego ali. E aí, ou seja, eu peguei os manuscritos mais antigos, averiguei ali mais ou menos uns 50 manuscritos em grego e consegui fazer essa transcrição para esse estilo de hebraico sem sinais massoréticos, com os auxílios também de todas as ferramentas disponíveis para nós. E aí,
Quando eu fui transcrever esse texto para uma outra ferramenta, para corrigir, né, aonde eu estava errando, porque o hebraico você tem que prestar bem atenção, a gente tem aqui, ó, a expressão al tishkehu hakenasat orhim, que aqui muda a palavra, ó, beavur, no lugar da palavra que a gente tem al idei. Aí se substitui aqui beavur zot, que belu anashim. E o restante da palavra mantém igual, malachim belo, só que o final, que aparece aqui, por exemplo, deatem, no plural, aparece aqui daat, no singular. Então, ou seja, eu fiquei muito tempo para conseguir traduzir esse texto do hebraico original, tá? E leva tempo, gente, leva tempo, não é brincadeira. Por isso que na nossa Yeshivá nós ensinamos você a compreender os textos. E nós estamos aí trabalhando já em português e em espanhol, para todos aqueles que desejam estudar ao vivo conosco, tá bom? Todos os hermanos que desejam empezar en los estudios también, nosotros tenemos una invitación, una transmisión entre 1 a 2 veces por semana, una clase para los hermanos que hablan español, de los escritos de la Torá y también de los profetas, en una perspectiva más historicista, organizada, todo eso reunido en portugués, inglés, español, italiano, francés, alemán y también en portugués. Y luego nosotros vamos a aprender árabe y japonés para también transmitir eso para estos hermanos que son muy importantes, el conocimiento verdadero de la Torá. Dale, muchachos, vamos aqui adelante. E voltando agora para a questão da onde eu estou a falar de Moçambique, Vamos a estar a falar de Moçambique, como estás a falar, meu amigo Papa Mike. É uma brincadeira que a gente faz, né? Grande irmão. Não, a tradução seria: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns receberam malachins sem saber. Ou seja, nunca esqueça de ser receptivo quando você convida alguém à sua casa. O texto evoca Bereshit 18. Yeshua comenta sobre Abraham lá em Edut HaTalmid HaAhuv 8:56, que é conhecido como Evangelho de João. Tá? Nós temos aqui Abraham avichem shesh lereot et iomei vairá vaishmach, ou a variante vaishmeach. Abraham viu o meu dia e se alegrou. Tá? E aí também tem a terceira variante, que é Vaishsimcha, tá? Vaishsimcha é a terceira variante aqui. Interpretação rabínica messiânica. O dia revelado, a promessa do Filho da Aliança. Eu dei uma aula sobre isso, gente. Quando aquela questão, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Isso ali aparece a palavra no grego ego eimi. Só que aquela palavra ego eimi, na verdade, não está fazendo uma alusão a Êxodo 3, 15, 14. Não tem nada a ver, está 100% errado. Agora, quer entender? A forma grega ali expressa um aramaísmo ou um aramaicismo, no sentido aramaico, de uma perspectiva hebraica. Vou explicar. Ali diz Anihu, eu sou aquele que Abraham concebeu a visão, que Abraham teve ao conceber a visão que o Eterno, por isso que a Parashá é Vaierá, e que concebeu que Abraham visse o dia em que o Mashiach pisaria na terra. E lá naquela época ele viu e se alegrou. Ele teve uma visão de além do seu tempo. Tá certo? E não que ele está dizendo que ele viu o próprio
Yeshua lá no céu andando para lá e para cá. Não, 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 não. Ele está dizendo que ele viu o dia em aquele momento ali, que o Mashiach está explicando isso para os Perushim, que é ele está falando em um nível, gente, Peshat, mas ao mesmo tempo indo para o nível Sod, que somente o Eterno pode fazer essa questão que é impossível ao ser humano comum de entender. Então é algo muito profundo, é algo espiritual, é algo sério. Então, ele viu aquele que firmaria a aliança, que traria os filhos perdidos, os irmãos de Am Israel da casa de Judá, da casa do Reino do Sul. Ele traria os filhos que estão dispersos entre os 4 cantos da terra. Ok? E aqui a gente tem a promessa de Yitzhak, Bereshit 18:10. Shove ashuv elecha vele Sará ben. Voltarei e Sara terá um filho. O Zohar chama este anúncio de o sopro da redenção. Esse sopro da redenção é como se o Eterno estivesse trabalhando na história, no nosso plano, para, através dessas influências, desses arquétipos de mensagens espirituais escondidas entre as entrelinhas, de uma perspectiva messiânica, ou seja, o espírito messiânico já pairava em todos os momentos, em todas as eras, ali, quando Deus falava e revelava essas questões aos nossos patriarcas do passado. E Bereshit 18:12, Sarahi. Vatit, nós temos aqui Tzhak, Sará. Vatit, Tzhak, Sará. Que vem da raiz da palavra Tzhak, riso. Ele rirá, riso profético, reversão de desespero em alegria messiânica. O Midrash conta para nós, a redenção começa com uma risada de incredulidade e termina com riso. E o Bereshit 18:14 diz, Haifale me Adonai davar. Existe algo maravilhoso demais para Yud He Vav He? Com certeza não. O tema messiânico, Koach HaGeulah, o poder da redenção supera limites naturais. Yekoa, Keim davar she afshar lifnei Elohim, Keim davar shei afshar lifnei Elohim. Nada é impossível diante de Hashem. E a Haftarah, que vai concluir essa parte, lá em 2 Melahim, que seria Bet Melahim, que é segundo Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 37. O tema comum com a Vaierá, hospitalidade, milagre do nascimento e a ressurreição do filho de Yitzhak. Vai trabalhar com essa questão na questão da Akedah. E aí os nossos sábios vai trabalhar a respeito disso. A mulher Shunamita, que seria a Sunamita, lembra Sara da fidelidade, da hospitalidade, do milagre e teste. Hazal diz o seguinte, quem abre sua casa aos profetas, abre para o céu. Ou seja, e também para si. Um resumo, gente, da Aliá, número 1, número 2, tá? Tema e a sua aplicação. O pacto que traz a revelação, a hospitalidade que traz o milagre, o riso que traz a promessa, nada é impossível, e a fidelidade e sacrifício atraem a presença divina. A abertura ao outro atrai o céu, a dúvida se transforma em redenção, e a fidelidade de Abraham é o modelo para discípulos do Mashiach. Esses Talmidim Shel Mashiach são exatamente aqueles que aprenderão de Mashiach quando ele vier. Quando ele chegar e pôr os seus pés no Monte das Oliveiras e reinar em Jerusalém, reunir os dispersos dos 4 cantos da terra e trazer a Geulah, a redenção. Continuando.
Aqui a gente também tem Avraham Avichem, Gilderiot et Yemin Vairá Vaishmach. E o hebraico reconstruído de Gênesis 18:14, nós temos aqui Keim Davar Asher Ifaler Milfinei Elohim. Essa palavra que nós temos aqui, meus irmãos, que é uma variação muito próxima de Bereshit, de Gênesis 18:14, a gente tem aqui Haifaler Meadonai Davar, tá? Que é uma variação muito próxima dentro dos manuscritos em hebraico. Agora seguimos para Liá Sheni e Shelishit da Parashat Vairá, ou seja, para a segunda e terceira Liá, que no caso a gente está na terceira Liá hoje, tá bom? Mas eu só estou fazendo um resumo. Olha só, mesmo o resumo é algo maravilhoso porque traz muitas coisas maravilhosas para a sua vida. Então, se você quiser adquirir esse material, me mande um privado aqui, um oi, que eu vou estar te fornecendo esse material lá no Verdinho, tá bom? Isso aqui você vai estudar aquilo que no Ocidente é chamado de Pentateuco. Nós, Yehudim, nós judeus, chamamos isso aqui de Torá. É a Torá que o Eterno revelou a Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Então aqui você vai ter todo o material para você estudar as escrituras na perspectiva do contexto original. Tá bom? O que ele trabalha? Ele trabalha o hebraico, a tradução, a etimologia, o pardês. Na introdução eu falo o que significa o pardês, o Targum, que é a tradução da Bíblia hebraica para o aramaico, o Midrash, o Zohar, o que significa isso, e também explicando para que as pessoas possam sanar as dúvidas em relação a essa obra. E paralelos do Kitvei Talmidim Rishonim. O que são esses escritos dos primeiros discípulos para vocês entenderem? Tá? O que é uma aliá e etc. Como que a gente trabalha aqui? A aliá Sheni, que seria a porção de número 2, que vai trabalhar do capítulo 18 de Gênesis, versículo 15, a gente tem a palavra na seguinte expressão. Deixa eu aumentar a tela aqui. Vaterha resh Sarah. Lemor lo tzahekti ki yaria vayomer lo ki tzahakti. Sara negou dizendo, não ri, pois temia. Ele disse, não, olha só, não, mas tu ristes, ou seja, ela realmente riu. Sara negou dizendo não ri, pois temia, e ele disse, não, mas tu riste. A palavra rir, a raiz da palavra rir, é tzahak, tá? Que vem dessa raiz da palavra do nome Isaac. E a palavra que a gente tem aqui, yareá, significa temor reverente de medo. E o tema em que ela traz aqui é a emuná em meio à vulnerabilidade. O Midrash Rabbah, o riso de Sará, transforma o decreto divino em misericórdia. O Zohar, o riso futuro do Mashiach, é plantado aqui. Yitzhak, como arquétipo do Yeshua, com a letra Re no final, que aqui não é aramaico, que é o hebraico. Toda vez que essa palavra Yeshua, com a letra Re no final, é hebraico. Quando vem sem, é aramaico, tá? Ha-atika, ou seja, a redenção futura. Muito interessante isso aqui. Inclusive, Yitzhak Kaduri, ele traz essa questão aí e revela qual era o nome do Mashiach, tanto em hebraico quanto em aramaico. No Kitvei Talmidim Rishonim, Lucá 1:37 ecoa Bereshit 18:14, como já citado. Quando a gente vai aqui para Gênesis, Bereshit 18:16, a gente tem o verso em hebraico. Deixa eu só aumentar aqui. Vayakumu misham hanaashim vayashikfur alpinei Sidom ve'avraham roler iman le shaleham. Abraão está conversando ali. Então, ou seja, a transição, esse é o tema aqui. A transição da bênção e a intercessão que Abraão faz com aquele mensageiro que estava ali. Se encontrar 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, enfim.
que ele pede, né, se o Eterno encontrasse, certamente não destruiria aquele lugar. Abraão caminha com os mensageiros, que é um símbolo de parceria de justiça, na justiça divina. E Bereshit 18:17 traz o seguinte: Var Adonai amar ha serani, me Avraham asher ani ose. Olha que interessante. Var Adonai, ou seja, Var Adonai quer dizer, e Adonai, amar hamehase, irei, ou seja, no sentido de esconder, de ocultar. Ani me ve Avraham, ou seja, me Avraham é uma preposição do meu, ani me Avraham, do meu, asher ani, ou seja, amigo Abraão. Aí o verso aqui que eu resumi traz o seguinte: ani ose, do que eu irei fazer, e organizando o versículo ficaria mais ou menos assim: ocultarei eu, que estou prestes a fazer, do meu amigo Abraão? Urashi explica: a grandeza espiritual de Abraão obriga a transparência celestial, que traz essa questão do que ele iria fazer. Amados irmãos, irmãs, hermanos y hermanas, te pido una cosa: apoye nosotros con muchos likes y también compartilha, ok? Salve Israel para sempre! De fato, é assim que tem que ser. E não, meu irmão, você já errou. Estrela de Renfã, eu tenho que dar uma aula para os analfabetos. É muito, muito analfabeto. Estrela é de 5 pontas. A estrela de Renfã é 5 pontas. Aqui é 6. Então, se é 6, já por aí já tira de base que não é estrela de Renfã. Estrela em hebraico é Kohav no singular e Kohavim no plural. Isso aqui se chama Magen David. Magen David. Belezinha? E não era usado nem por Davi, nem por Salomão, nem pela maçonaria, nem por ninguém. Tá bom? Isso aí é coisa de teoria da conspiração. Coisa que as pessoas inventam. Enfim. Salve Israel, amo Israel, Chai Leolam Vaid. Analfabetos sempre serão analfabetos. Bye, bye. Vamos continuar. Bereshit 18:18-19. Escolhido para Tzedaká, que significa obra de justiça social. Mishpat, que seria os decretos. E ensinar gerações conforme Hazal nos ensina. Abraham é o modelo do Mashiach como canal de justiça e misericórdia. Bereshit 18:20-21. Clamor contra Sodoma é igual a din, juízo, após a falha social e sexual. Ou seja, de Sodoma e Gomorra, tá? O Zohar, Sodoma, vai dizer que Sodoma pecou contra a Hesed, ou seja, contra o ato de aplicar a misericórdia. E por isso que a destruição do recipiente espiritual, quando você falta com essa misericórdia. Nos escritos dos primeiros discípulos, a gente tem Yehudá 1:7, que seria o livro de Judas, cita Sodoma como referência de julgamento divino naquele futuro, naquele dia. E a terceira porção, para a gente terminar, 18:22 diz aqui: Vaigash Abraham, e Abraham se aproximou. A palavra Vaigash significa aproximação para a oração. É o Midrash que Irashi fales, no sentido de trazer 3 significados que os nossos sábios traz. Todaravá, Elisheva, muitíssimas graças por seu apoio. Número 1, guerra. Número 2, apaziguamento. Número 3, tefilá, oração e intercessão. Abraham inaugura a intercessão messiânica. Sim, de las bendiciones de Hashem. E você também, Shimon, apoia nós outros.
Dale, muchacha. Dale, dale, dale. Abraham inaugura intercessão messiânica. Gente, eu vou dar uma pausa para fazer uma brincadeira, uma broma com vocês. Elisheva passou aqui 88, 89. Daqui hasta pouco, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una transmisión de NPC. Un presente, o sea, un bono. Rosa, como antigamente, antes había por acá, por esta plataforma. Muchas personas haciendo cosas locas para tener estas cosas así. Yo sacaba muchas risas con estas bromas. Dale. Sí, NPC, exato, eso. É rosa. Daqui a pouco eu já tô assim, para poder pelo menos fazer um trocado para sustentar meus 500 filhos, né? E as minhas 1.070 filhas e as minhas mais de 2.000 esposas e concubinas, né? Deus me livre, eu não dou conta nem de uma, quanto mais dirá de 1.000 lá ele. Tá amarrado, moço. Mas os filhos, se fosse possível ter com uma única esposa 1 milhão de filhos e a gente ficasse rico, né? Já nascesse na riqueza e não tivesse corrupção no mundo, aí daria bom, né? Gente, Edson, tem que ter filho, tem que pôr. O mandamento é crescer e multiplicar e bora povoar a terra. Tem que povoar a terra, meu povo. Mas realmente, brincadeiras à parte, se não fosse essas questões corruptas que a gente enfrenta, né, no nosso mundo, nos nossos países, e a elevação espiritual que o mundo não se encontra, são indivíduos em lugares que possuem uma certa elevação espiritual. Não é todo mundo. Por isso que se torna difícil criar os nossos filhos. Então a gente acaba pensando se compensa ter ou não, né? Mas pelo menos 1 ou 2, até 4 a gente aperta ali e consegue ter. Mas Gênesis 18, voltando ao assunto de maneira séria, fiz uma brincadeira aqui para descontrair um pouco. Gênesis 18, 23 a 25. Abraham pleiteia pelos justos. Em inglês, show not the justice of our if do justice. Ou seja, aqui seria a justiça aplicada na terra para todos, tá? Através dos justos. Ou seja, através dos justos, show not the Jews, ou seja, não just de judeus, tá? Justi, que seria justiça. Of all the if, por toda a terra, a sua justiça. Ou seja, seria como pratica, pleiteia, clama. Ok? A palavra-chave para justiça aqui em hebraico seria mishpat. E o paralelo que faz aqui, direto com Hebreus 7:25. E Yeshua intercede pelos seus, lá nos evangelhos. E os modelos paralelos rabínicos, Moshe intercede por Israel. E Mashiach ben Yosef sofre e intercede pelos seus irmãos. Todarabá Elisheva, muitíssimas graças. E o Zohar que nós temos aqui, né? Vai falar sobre o Mashiach ben Yosef, nesse sentido daquele que leva sobre si as enfermidades de Israel, no Zohar. Sodoma, que vai falar sobre a questão da justiça versus crueldade. O pecado central, segundo Hazal, a anulação da hospitalidade, a crueldade social e a violência sexual e institucional que havia ali em Sodoma e Gomorra. A gente tem aqui a conexão com o tema inicial da Parashá, hospitalidade que Abraham Avinu tinha, que gerava vida, e a anti-hospitalidade gera destruição, morte. Baruch Hashem. E a conclusão que nós temos aqui do tema Abraham e discípulos, ou seja, aprendizes do que é o monoteísmo. Hospitalidade que Abraham teve, promessa, intercessão que ele faz para
Hashem não destruir. Claro que não era Hashem ali na pessoa física, mas era um malach representando Hashem, tá? O riso de Sara. E aí a gente tem recebe malachims, o nascimento milagroso de Yitzhak, pela influência divina, e Sodoma, tá? E Yitzhak traria o que nós chamamos hoje de Simchat Geulah. Simchat Geulah. E aí a gente tem as conexões com Ivrim 13:2, Lucá 1, Ivrim 7:25, que vai trabalhar essas questões. Então, meus amados, aqui eu concluo, Baruch Hashem, as nossas porções. Nós utilizamos essa obra para o estudo de hoje. E o nosso material que a gente tem aqui, tá? São 267 páginas, meus queridos. 267 páginas. Se você quiser adquirir, me manda uma mensagem no privado e eu estarei enviando para vocês esse belíssimo material, tá? Para todos aqueles que desejarem estudar. Porque assim você já tem tudo em um só lugar. Tap, tap, galerinha. Tap, 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 tap. Deixa eu só ver aqui algumas coisinhas aqui. Eu tenho que corrigir essa parte aqui. Na hora da digitação eu botei um L a mais. Página 221 aqui. É isso, meus amados. Todo Arabá por todo o apoio de vocês. E agora tá liberado, gente. Quem quiser solicitar para subir, tá? O Charles, eu não sei se ele tá aí. Elisheva, se te gusta subir nesta invitação, será muito bem-vinda. Edson, que até hoje eu tô esperando esse homem do Eterno. Cadê você, homem de Deus? Solicita aí para subir. Vamos trocar uma ideia aqui na nossa live. Shimon, se quiser subir também, é só solicitar aí, tá? Deixa eu ver aí o pessoal que tá por aqui. Amém, meus amados, amém. Deixa eu só tirar um pouquinho esse efeito aqui. Depois eu coloco de novo.
Uma coisa interessante que eu acabei de achar aqui no Rumash de Irash, na página 152, aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto, no quinto parágrafo e no sexto parágrafo a gente tem o seguinte, no quinto parágrafo, Kehon Hayom, Chotzi Hakadosh Baruch Hu, Hamar Minachtika Shelo, Lihateri Ho, Beortin Ufli Shiraahu, Mitziater Shelo. Aqui Shelo no sentido de 3. E aí a gente tem aqui Hayu Orchim Baim Revi. Hamelachim, que seria no caso os anjos. Alive Be Demut, ou seja, para anunciar Demut, que seria a morte, Anashim. Bom, aqui está Shem Barashit Rabbah Mitzia 86b, que vai dizer aqui, vai comentar essa passagem. Essa passagem que está descrita em Babá Mitzia 86b e Bereshit Rabbah 48.9, Shemot Rabbah 25.2, dentro dessa palavrinha aqui, eu acho que aqui deve ter tido um erro de imprensa, porque tá meio borrado aqui a letrinha. Deixa eu só ver aqui, só pegar um outro, porque tá um pouquinho borrado aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se tem um padrão. Tem um padrão, só que aqui eles erraram. Eles borraram aqui. Então eu vou ler de novo, meus irmãos, tá? Chotzi Hakadosh Baruch Hu Hamar Minachtika Shelo Lecha Tiri Ho Beor Rim. Que onde eu li como T, na verdade, como tá borrado aqui, não é a letra Tav, tá? É a letra Het. Ulfi Shiraahu Mitze Taer Shelo Hayu Orchim Baim Revi Hamalachim Alive Bidimut Anashim. Ou seja, aqui nesse Rumash, dentro do volume, dos 5 volumes ali do livro de Irash, do Sefer Bereshit, a gente tem exatamente o que se difere do mundo ocidental. No momento mais quente do dia, Deus retirou o sol de sua cobertura para não incomodá-lo com visitantes. Aí aqui é onde trabalha o texto. Mas quando ele viu que Abraão estava sofrendo com a ausência da chegada de visitantes, enviou anjos sob a forma de homens. Então, quem foi que enviou? O Eterno enviou 3 anjos em formas de homens. Então, Michael e Gabriel e Michael, Rafael e Gabriel, esses 3 anjos estão próximo da nossa atmosfera, tá? Eles estão perto, mais próximo da nossa realidade, tá? E no Bereshit Rabbah 52 diz assim, ó, eis que 3 homens, um para anunciar a Sara a respeito do nascimento de Isaac, um para destruir Sidom e um para curar Abraham, pois um anjo não cumpre 2 missões. Bereshit Rabbah 52. Deste modo entendemos o porquê do relato mencioná-los no plural e comeram, conforme no versículo 8 do capítulo 18 de Gênesis. E disseram a ele, no versículo 9, mas quando se trata do anúncio do nascimento de Isaac, está dito no singular, e disse, retornarei a você, conforme no versículo 10. E na destruição de Sodoma, a Escritura disse, pois não posso fazer nada que não seja destruir. Como está descrito aqui em Gênesis 19, 21 a 22. O tratado que ele comenta de Bereshit Rabbah
50 a 11. Então não é a Trindade ali no livro de Gênesis, tá? Vamos convidar aí os irmãos que desejarem participar, tá certo? Elisheva, muito obrigado por ter ajudado a gente, por ativar o Hotme, pelos likes, o Shimon e a todos vocês que participaram aqui conosco. E vocês também que acreditam no nosso trabalho, que estão seguindo a gente. E você que deseja fazer um curso de hebraico bíblico, entender a cultura judaica e também estudar a visão dos últimos acontecimentos, que nós chamamos ali no Sefer Hitgalut, no Sodot, que é conhecido como o livro de Apocalipse, é entender as suas nuances nas entrelinhas e mostrar para você que não é um bicho de 7 cabeças. Quando você estuda da forma séria, da forma correta, trazendo todas as literaturas que muitas pessoas não têm acesso, além das escrituras, para compreender essa amplitude de informações sobre a escatologia dos tempos dos fins, né? E esses fins seria o fins dos nossos dias, como nós estamos na atmosfera espiritual atual, para passar para uma nova fase de uma elevação, de uma nova fase em um sentido transformado, restaurado e restituído. Então, se você quer estudar isso desde o livro de Gênesis, Bereshit, até o livro de Sodot, revelando para vocês coisas inimagináveis que você não sabe, aqui na nossa Yeshivá você consegue tudo isso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Shalom, shalom. Que o Eterno os abençoe nos méritos de Yeshua HaMashiach. Lehitraut. Hasta luego. See you there.